E aí, pessoal, tudo bem? César aqui, um tutorial hoje sobre diagramação de livros. Na verdade, é uma demanda importante que eu estou atendendo e hoje eu quero dar umas dicas interessantes sobre como usar o InDesign para fazer isso. Eu queria avisar algumas coisas. Em primeiro lugar, é que eu tenho dois filhos, eles são barulhentos. E eu tenho uma cadela também, tenho uma cachorra que é barulhenta. Então, em algum momento você vai ouvi-los, eles vão entrar por aqui, alguma coisa vai acontecer que vai causar problema, mas tenta não se perder nisso não. A Dorothy já está gritando lá fora, já está latindo muito, não tem como. Então, esse tutorial de diagramação, eu separei um texto aqui, um texto curtinho, e eu vou passar hoje os primeiros passos numa diagramação no InDesign. Lembrando que eu estou usando a versão Creative Cloud 2018. Tá? Então, a gente vai criar um novo documento aqui, e aqui é de se definir, eu gosto de trabalhar em milímetros porque me dá mais amparo para desenvolver o projeto. Então vamos trabalhar com 140 milímetros por 210, é um livro 14 por 21, tá? Eu vou deixar aqui 96 páginas, o material que eu trouxe não vai dar isso, vai dar menos, tá bom? Então, páginas opostas é a visualização. Ao invés de você visualizar uma página só, você vai visualizar a primeira página sozinha, como se fosse um livro fechado, da segunda página em diante, como se fosse um livro aberto. Então você vai ver a página 2 e 3, a 4 e 5 e assim por diante. Nós vamos começar pela página 1 mesmo, né? Não vou pôr colunas, nem medianize, então não precisa mexer nisso, que é o espaço entre colunas. E eu vou deixar a margem de 2 centímetros, né? 20 milímetros tanto na superior, na inferior, na interna e na externa. A sangria, eu vou trabalhar um texto simples, sem sangria, mas eu deixo aqui 5 milímetros de sangria, é um padrão que eu deixo aqui, tá ok? Então, criar o documento. Então, beleza, documento criado. Então, olha só, o InDesign, ele tem bastante ferramenta, ele assusta um pouco por causa disso. Eu já deixo aqui preparado da seguinte maneira, eu já deixo aqui as páginas, tá? Eu vou até tirar as camadas e os vínculos eu vou tirar também, porque a gente não vai usar, tá? Eu vou pôr aqui do ladinho as páginas deste modo. Isso, então aqui ficam as páginas do documento, tá ok? Como é que eu vou fazer? Eu vou começar a diagramação do jeito bem simples mesmo. Então eu vou dar eu uso Windows, então Ctrl D, tá? O Ctrl D ele vai então importar, vou inserir o material. Então eu vim aqui para a pasta tutorial de diagramação, onde eu já deixei o texto pronto aqui, e eu vou abrir o texto. Olha que interessante. Ele vai então trazer todo o material que está nesse arquivo doc, esse arquivo do Word, ele vai trazer para cá. Então quando eu clico aqui nessa margem, ele já coloca tudo aqui, nessa primeira página. Lembrando que ao apertar a tecla de espaço, ele transforma o cursor numa mãozinha, né? E eu posso vir para cá. Olha só, mas a página 2 e 3 em diante, ela não está, o material não veio para cá. Para ele vir para cá, eu tenho que clicar aqui, nesse maisinho, e clicar aqui, de novo. Aí ele vai criar mais uma página. Mas aí o processo, ele não rende se eu tiver que fazer isso com todas as páginas. Então o que eu faço? Eu clico no maisinho, seguro a tecla Shift e clico aqui. Ele vai criar um flow. E a hora que ele cria um flow, ele estabelece o conteúdo para todas as demais páginas. Inclusive, se eu tivesse colocado, por exemplo, só 10 páginas aqui, eu criasse esse flow, ele ia ampliar o número de páginas até alcançar o material todo, né? Eu dou um Shift W e ele me dá essa visualização aqui, onde eu posso ver todas as páginas criadas, todos os capítulos. Né? Aqui temos até então o capítulo 5, vou até remover aqui. Então é um material de 32 páginas por enquanto. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou remover essas páginas aqui. Então eu venho, clico nessa primeira, clico na última com Shift selecionado, venho e deleto. Né? Ok. Então aqui está todo o material. Tá? Então tá jóia. Então o que eu posso fazer? Olha que interessante. Eu vou pegar esse texto, então, eu vou selecionar. Ele está usando fonte Garamond. Eu vou fazer uma
uma coisa simples, que seria usar uma fonte do tipo... Eu gosto da Perpétua, ela é pequenininha. Vamos para Perpétua então, tá? Eu vou atribuir a esse texto completo, eu vou atribuir o seguinte: a fonte Perpétua no tamanho 12, tá? Na entrelinha 18, entrelinha bem aberta, tá bom? Eu venho aqui para parágrafo e eu vou colocar o seguinte: o espaço depois do parágrafo eu vou pôr de 2 milímetros. O espaço depois do parágrafo, espaço antes não, tá? Sem nenhum tipo de recuo. Eu vou colocar, então, 10 milímetros na primeira linha. Olha só, tá vendo? Ele já vai gerar aqui, ó, 10 milímetros na primeira linha. Hifenização automática. Lembrando que eu venho aqui em caractere e eu seleciono o idioma. O idioma selecionado, então, vai ser o português acordo ortográfico. Tá beleza? Vocês estão acompanhando por aí, não? Então, beleza. Então, tudo isso aqui fica nesse menu disposto ao lado. Se não está aqui, você vai em janela, e aí você vai, por exemplo, aqui em tipo e tabelas, e você pode acessar o menu aqui, tá bom? Tanto o menu caractere, que é o que eu estou usando, quanto o parágrafo, que eu também estou usando. Né? Estão vindo aí a Sara, minha filha, ela está fazendo barulho lá na cozinha. Tá, beleza. O que eu vou fazer? O que eu faço para facilitar o processo aqui? Dorothy, silêncio! Os meus vizinhos fazem churrasco toda segunda-feira, então tá lotado. Eu vou selecionar esse parágrafo aqui, então, porque ele está ajustado do modo como eu quero. E eu venho aqui em janelas e eu vou encontrar estilos, estilos de parágrafo. E eu vou deixar esse menu disposto aqui. Estilos de parágrafo. Eu vou criar um parágrafo normal. Novo estilo de parágrafo. E eu vou colocar isso como texto normal. Então esse vai ser o nome do texto, texto normal. Tá ok? Eu vou selecionar todo o texto e eu vou aplicar esse estilo de parágrafo. Então todo o texto está aplicado com o estilo de parágrafo texto normal. Olha que interessante. Se eu pegar aqui e editar esse material, se eu editar esse material, por exemplo, e eu quiser aumentar um corpo de texto aqui em tamanho, olha só, ele já vai fazer aqui automaticamente, ó. Por quê? Porque todo o material está salvo, com esse estilo de texto. Se eu quiser mexer na entrelinha, eu mexo, tá vendo? É isso aí. Então não é interessante, não é o que eu pretendo fazer, mas é isso. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Esse aqui é o título do livro. Eu vou dar um Ctrl Enter, desculpa, Ctrl e o Enter da calculadora. Isso mesmo. O que eu faço? Eu gero uma quebra de página. Tá ok? Uma quebra de página. Aqui, nessa quebra de página, eu seleciono esse texto, eu vou fazer uma edição no parágrafo dele, eu vou tirar, eu vou centralizar, tá vendo? Centralizar, eu tirei o recuo, centralizei, eu vou ampliar, né, para que fique, todas as informações fiquem de modo equilibrado aqui e tal. Aí é uma questão de layout, é uma questão que você pode fazer como você quiser, tá? Esse aqui é o título do livro. Opa, eu acabei fazendo besteira aqui. Esse aqui é o título do livro, né? Eita, pegar. Isso. Fiz bobagem aqui de novo. Aí, joia. E eu quero que esse conteúdo ele fique centralizado na página, né? Então eu posso fazer assim, né? Quebrar aqui, arrastar aqui até ele encontrar aqui, beleza? Tá aí, tá no meio da página. Mas eu posso fazer do jeito melhor, que é, eu seleciono então esse objeto de texto, vou em Ctrl B. Ctrl B, alinhar centro. Então tudo que eu fizer aqui vai fazer com que o texto se distribua pelo centro, né? Então aqui eu posso ampliar, posso aumentar a entrelinha, né? Então esse é a última batalha, eu vou trocar a fonte dele para Baskerville Old Face. Eu vou colocar aqui isso, aqui eu vou e faço a adaptação do jeito que eu quiser aqui, né? Então terceiro livro, aqui eu vou deixar aqui a última batalha, o nome do autor, que sou eu, né? Aham.
Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu seleciono aqui e eu crio um novo estilo de parágrafo para esse material aqui. Tá? Novo estilo de parágrafo que eu criei aqui, eu vou colocar o nome de título. Beleza. Então, tudo que eu selecionar e pôr aqui título, ele se torna exatamente essa mesma diagramação, tá bom? Aqui, esse César Afonso de Oliveira, eu vou mexer aqui, vou diminuir um texto, vou aumentar o espaçamento entre caractere, tá? Eu acho bacana, dependendo do que você está fazendo. Tá? Posso até diminuir mais, ele não perde. Aqui eu coloco, então, um novo estilo de parágrafo. Eu coloco, então, como assinatura. Então, tudo que eu selecionar e clicar em assinatura, ganha essa mesma disposição. Tá vendo? Isso facilita muito o flow do trabalho da gente. Tá? Facilita muito. Se eu quero ver os objetos, eu coloco Ctrl H, desculpa. Isso é Ctrl 2 pontos, ó lá, ele me mostra o objeto ou não, tá vendo? Então aqui, eu me mostro as linhas, né? Tá. Então é isso. Vamos lá para a próxima página, então. O que eu quero é que o capítulo comece na página ímpar, tá? Aqui é a página par, né? Essa aqui é a página 2, essa aqui é a página 3. Eu venho aqui e deleto esse texto. Quando eu deleto, ele corre todo para cá. Vou tirar esse material aqui. O que eu quero? Eu quero que esse capítulo 1 ele tenha uma diagramação diferente, que ele seja na fonte Baskerville Oldface, que ele seja ele todo maiúsculo, que ele tenha dois corpos maiores, corpo 14, entrelinha 18, posso manter, que ele tenha, então, 250 de entrelinha, tá bom? Eu posso fazer isso. Aí aqui eu venho, crio essa edição e transformo ele em um novo estilo de parágrafo chamado capítulo. Capítulo. Isso tudo automatiza o meu processo. Eu faço ele uma vez só. Eu venho, seleciono aqui texto normal. Texto normal, capítulo. Texto normal, ele é texto normal. Eu quero que ele seja um título, ele é título, capítulo, que ele é um capítulo. Tá vendo? Então, ele já ganha já as características disso já, né? Então, se eu quiser pôr esse texto, não importa como um texto de assinatura, ele vai ser, mas ele não é isso, né? Então, esse capítulo, inclusive, eu achei que ele ficou legal, mas eu queria ele centralizado ou orientado à direita, né? Então, como ele já é capítulo, tá vendo? Eu clico, seleciono, ele aparece. Eu venho aqui em capítulo e faço a edição aqui. Olha que interessante. Eu posso aumentá-lo, o texto, ou diminuir, né? Como já mostrei. Recusa espaçamento, justificar eu quero colocar ele à direita. Olha só, ele está aqui à direita. Eu quero colocar um espaço posterior dele maior, tá? Para ele ter um destaque, de 10 milímetros. Né? Muito bem, tá lá, pronto. É isso. O que significa? Significa que, olha lá, eu dei Shift W, tá? Para passar. Agora eu vou vendo o texto aqui. Todo o material. É engraçado, só para você ter uma ideia, quando eu importo do Word do jeito que eu fiz, usando o Ctrl D, né, ou questão de você importar, o itálico que eu tinha colocado no Word, ele permanece aqui, tá bem? Então isso é útil. Ah lá, beleza, ó, eu venho aqui, eu quero que comece da direita, eu venho deleta esse box, ele começa aqui, eu tiro esse espaçamento. Aqui em capítulo, eu venho e clico em capítulo, ah lá, beleza? Olha como automatiza o processo do trabalho. Tá? Eu venho aqui, retiro daqui, trago para cá, tanana, capítulo. Beleza. Olha aí que bacana. A diagramação vai surgindo já. Eu venho, removo daqui, ponho para cá, tiro e aqui vem, seleciono capítulo. Tá? Lembrando, para selecionar o bloco de texto, você clica sobre ele, clica duas vezes, ele se torna editável. Tá? Se você der ESC, então você cancela a edição. Agora, vou salvar aqui esse material para a gente não perder. Aqui, tutorial de diagramação. Eu vou colocar como a última batalha miolo. Beleza, tá aqui. Tá aqui. Tem mais material, ó, eu sei porque está quebrando aqui. Eu dou um Ctrl Shift P para criar mais uma página.
clico aqui no maisinho, lembra? Seguro o Shift, clico e ele vai gerar a disposição de novo aqui. No caso é um apêndice, eu só venho aqui e coloco como capítulo. Ele é um apêndice, mas eu quero começar ele na próxima página e deleto essa. Opa, aqui de novo, Ctrl Shift P, gera aqui e tal. Como eu sei que é uma só, vai assim. Beleza. Opa, saiu fora. Clica, arrasta, põe no lugar. Ele tem linhas inteligentes que ajudam a gente a fazer isso. Beleza? Aqui é o seguinte, ó. Aqui é um texto sobre um personagem, tá? Então eu peço selecionar isso aqui e coloco como assinatura. Aí. Beleza. Ó, aqui, ó. Shift W para ver. Eu coloco lá na primeira página, usando a tecla Home do teclado. Então vou voltando, vou analisando o que está acontecendo. Olha só. Então é isso que eu tenho. Beleza? Então isso já é um princípio da organização de um texto numa página, tá bom? Então é isso aí, fica esse primeiro tutorial, daqui a pouco eu volto com o segundo e a gente vai se falando por aqui. Um grande abraço, valeu, até mais pessoal. Se inscreve, compartilha, curte, faz o que quiser. Abração, até mais, tchau, tchau.